Pessoal, tudo bem? Namastê. Hoje a gente está aqui com uma entrevistada muito especial chegando. É a Juliana Araújo, também conhecida como Juju Priya. Ela dá aula já há bastante tempo, tem curso de formação na uma universidade holística. E a gente tem assim um chamado, né, para esses professores virem falar das suas experiências, contar como é que entrou nesse mundo do yoga, porque a gente vê com mais de 15, 16 anos, né, frequentando aí um monte de cursos, dando um monte de aulas. Então a gente tem curiosidade também de saber como foi essa rota de cada um. Então, eu estou aguardando aqui a Juju entrar. Juju, chega aqui para contar a sua história para a gente. É assim uma experiência, né, que sempre a gente tem. Ela está entrando aqui, está falando. E é especial. Vamos lá ver a Juju. Juju, estamos aguardando você. Ela está entrando aqui. Aí, oba! Namastê! Oi, Ariô, namastê. Tudo bom? Tudo bem, e você, Ju? Tudo ótimo. A Estou gente tá aqui pra... contando um pouquinho aqui do nosso interesse em saber como os professores chegam a se tornar professores, né? E que tem sempre caminhos e histórias tão interessantes. E eu sei que você está sendo chamada aí. O telefone... É que eu tô com visita em casa, eu acho que é o telefone da minha visita que tá tocando. Um segundo, peraí. Vai lá, a gente espera. É isso, estamos ao vivo, né, para encarar todas as adversidades que surgirem, mas vale muito Tá a pena. cheio de telefones aqui em casa. Eu tô com minha irmã, cunhado, duas sobrinhas, e eles são todos na praia e eles deixaram tudo aqui. Então, capaz de tocar vários telefones. Tudo bem, Ju. Então, o que eu estava falando, né, é que você, assim, tem uma história aí já de mais de 15 anos no caminho do yoga, né? Tem. É, Juliana Araújo, Juju Priya, todos te conhecem muito pela uma universidade, né, onde você dá curso, mas eu queria saber o que foi a primeira coisa que te atraiu para o yoga lá atrás, o que te chamou a atenção para fazer yoga? Olha que interessante, né? Eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, e aí eu tinha uma mãe de uma amiga que ela era professora de Hatha Yoga. E aí ela tinha uma salinha dentro da casa dela, no fundo da casa dela, como se fosse a edícula, que ela pedia pra gente, quando a gente estivesse brincando pelo quintal, para que a gente não fizesse barulho em alguns horários, que ela falava, vou dar aula. E ela nunca deixava a gente entrar na sala. Ela falava, não é para entrar na sala, não é para bagunçar a sala. E aí, como criança, né, a curiosidade era enorme em entrar lá. Sala misteriosa. E aí a gente via chegando pessoas na casa, e eram a grande maioria mulheres, e elas usavam um macacão preto inteiro, assim, o corpo inteiro, todo coberto. E a gente ficava numa dúvida, né? E eu sempre perguntava para minha amiga, eu falava, mas o que a sua mãe faz? Aí ela falava, ah, minha mãe ensina umas coisas, ela fala umas coisas diferentes. Aí, beleza, um dia a gente, com curiosidade de criança, né? Sobe na janela para olhar o que está acontecendo lá dentro. E eu lembro que a primeira coisa que eu vi quando eu subi na janela foi Ganesha. Ah, E aí eu vi um elefante e falei, o que é isso, né? O que será isso? Aí eu comecei a olhar assim com aquela curiosidade, vendo as pessoas todas ali fazendo ginástica. Para mim era ginástica. E aí eu falei que interessante esse negócio, né? E aí a brincadeira do dia foi ficar subindo toda hora para ver o que estava acontecendo.
E eu lembro que quando eu ouvi ela fazendo o que provavelmente deve ser um mantra, né? Naquela época eu não tinha noção, eu fiquei muito impressionada. E aquilo marcou muito a minha infância. Tanto que eu pedia para a minha mãe falava isso, minha mãe falava que eu sempre falava assim para a mãe, você precisa fazer yoga. Mãe, você precisa fazer aquela ginástica com a mãe da minha amiga, né? Ela chamava Jerusa, essa minha amiga. E aí eu falava assim, tem que fazer yoga, porque parece uma coisa muito legal. E aí, depois de muitos anos, né? Muitos anos depois, eu fui para uma carreira, eu fui fazer balé, fui dançar, fui fazer outras coisas. E sempre gostei muito de mover, de me mexer. E eu sempre tive na dança também uma coisa muito especial de sentir um êxtase, sabe? Assim, uma emoção muito grande com a música, uma conexão muito profunda com o som. Sempre mexeu muito comigo o som. E aí, depois de muito tempo, parei de dançar, fui estudar e tudo mais. Um dia, uma pessoa falou assim para mim: Nossa, você devia tentar fazer yoga. Aí eu falei: Yoga é mesmo, né? Que coisa legal. E eu lembro que eu fui fazer a primeira aula. Isso eu já estava com 20 anos, mais ou menos. Fui fazer a primeira aula e eu achei horrível. Eu falei, meu Entendo. Deus do céu, como é horrível isso. Isso é péssimo. E assim, doía coisas no meu corpo que eu nunca nem imaginava. E eu tinha já um histórico de dança e tudo mais, né? Então achei que eu teria facilidade com isso. Mas não, tive bastante dificuldade. E aí, mas eu não sei por que me atraiu, acho que pelo desafio no começo, sabe? Ah, eu tenho que fazer isso porque isso é bonito, porque isso é difícil, porque eu quero me desafiar. E aí, claro, no começo foi uma trajetória toda de busca física. Eu preciso aprimorar o meu corpo, eu preciso ficar forte, eu preciso. Aí, quando eu comecei a ouvir falar, né, o que que yoga faz, aí eu fiquei mais maluca ainda. Porque eu era obsessiva, eu queria ter experiências. E Queria ter aí eu ia tudo. te perguntar, você foi fazer várias aulas, experimentar diversos estilos, né? É. Eu comecei com The Rose, primeira escola que tinha, eu sou do ABC. A primeira escola que tinha ali, eu falei, escola de yoga, método The Rose. Falei, é isso, vou entrar nessa escola. E aí, eu comecei, o que eu achei horrível não foi o método, tá? Não quero falar mal do método. O que eu achei horrível, assim, que eu achava muito intenso. Eu não estava acostumada com isso. E aí, dentro da escola, né, dessa escola de Rose, eu conheci um livro que era do Forrester. Uhum. E aí, quando eu peguei o livro do Forrester, eu comecei a falar, oxe, tem muito mais coisa nisso. E eu tive muita sorte de ter um amigo que já tinha passado por toda essa trajetória de yoga, e ele falou assim para mim, você precisa conhecer uma pessoa, que é o professor Gerson Dadil. Você Uhum. conheceu o Gerson Dadil, você conheceu o Marcos Rojo, você conheceu outros professores. E aí eu fui atrás do professor Gerson, fui atrás do professor Marco. E aí comecei a fazer Hatha Yoga. E aí eu comecei, né? Depois do Hatha Yoga, aí eu fui fazer escola Shivananda. Aí saí de Shivananda, fui fazer formações menores, né? Eu fiz uma formação de Vinyasa, fiz formação de Iyengar, assim, mas bem pequenininho, né? Workshops, não formação. Quando você resolveu fazer formação, né? Porque aí você estava pesquisando como aluna, como praticante, o que que deu aí a vontade de fazer um curso de formação? E eu conheci o Gerson. E ele estava começando a primeira formação dele numa universidade. E Uhum. aí eu falei, eu vou entrar nessa. E foi uma coisa muito interessante, assim, porque eu entrei, era um grupinho bem pequeno, e para mim era tudo diferente, assim. E no meio da formação do Gerson, ele sofreu um acidente de bicicleta. E aí ele não pôde seguir dando as aulas, porque ele ficou um tempo internado e tudo mais. E aí ele me pediu para que eu desse algumas práticas na turma de formação. Uhum. Então, eu fiquei naquela situação, saí do papel de aluna, né, para dar algumas práticas. Porque ele falou, não, você conhece, você tem... Ele falou, eu vou te instruir do que você vai fazer, dizer exatamente o que você tem que fazer, né, que pranayama dá, que asana dá,
Tudo isso, você monta a aula e dá essas aulas para mim enquanto eu tô nessa situação. Caiu Então, no palco. hã? Caiu no palco, foi? Sim, nossa, nossa. Eu lembro que eu ia dar aula, eu ficava com a axila molhada, assim. Manchava tudo. Nervosa. Eu falava, gente, será que eu tô fazendo tudo? Será que eu tô fazendo certo isso, né? Será que é assim mesmo? Porque eu via o Gerson, e o Gerson né, tinha mais tempo de aula. Ele é muito, nossa, ele é muito bom, ele é um professor excelente. Então, eu me comparava com ele, eu me achava, eu falava, gente do céu, eu não vou conseguir ensinar. Mas fiz o que ele me pediu, segui ainda um pouquinho essa formação com ele, isso eu devia estar com uns 22 por aí, uns 22 anos. Aí segui ainda um pouco essa formação com ele. Quando ele voltou a dar aula e pegou a formação, estava surgindo no Brasil a primeira formação de Shivananda, que era em Garopaba. Que eu acho que foi em 2000, nem lembro que ano foi, a primeira formação. E aí eu falei, vou entrar nessa formação. Acho que 2005 aqui, né? Pelo seu certificado do primeiro curso Deve ser lá. 2005, isso. Aí eu falei, bom, vou entrar nessa formação, vou fazer Shivananda. Fiz a primeira formação de Shivananda, conheci o mundo do que é Swami, tudo coisas que eu tinha lido só a respeito. Mas eu conheci um Swami, conheci um... Aí eu falei, nossa, que mundo diferente. Aí eu resolvi ir para a Índia, para Shivananda. Aí eu fui em seguida, no próximo ano, fui para a Índia. E aí, no próximo ano, no final de 2005, eu fui para a Índia, passei o ano novo lá. E aí eu fui para o Ashrama Shivananda e aí começou toda uma trajetória assim, de entender o mundo do yoga, né? Porque até então eu achava que yoga era uma prática que você fazia e que era para você se sentir bem e já estava Era ótimo. física, né? Nossa, eu emendei várias coisas. Eu não sei se eu respondi tudo que você queria saber. Não, é isso. E como foi essa experiência de chegar na Índia e ver esse outro lado do yoga no ashram, né? Não é, Olha, é eu vou outra te coisa. dizer que foi. Eu fiquei um pouquinho traumatizada quando eu cheguei na Índia. Assim, a primeira vez. E, nossa, foi um choque. Por Faz mais que parte. pare, assim, foi um choque muito grande. E aí eu lembro que eu fui pro Ashram, né? Eu fui com um grupinho de umas 5 pessoas. A gente foi pro Ashram, chegou lá, ficaram isoladas, meninas num canto, homens em outro, né? Tudo separado. E aí eu cheguei achando que eu ia fazer prática. E quando eu cheguei lá, eram aulas de Vedanta. Eu não tinha a mínima noção do que era aquilo. Então eu fui para lá muito despreparada, né? Extremamente despreparada. E aí eu ouvi aquilo com inglês muito fraco, muito ruim, né? Aí eu ouvia tudo aquilo e eu falava, o que será que eles estão falando? O que será isso, né? Que mundo é esse? E aí, mas foi muito importante essa viagem, porque essa viagem, eu falo, foi uma coisa incrível na minha vida. Porque teve um dia que eu estava muito nervosa, muito tensa com tudo que estava acontecendo, que eu não estava entendendo nada. E eu estava longe da família, carente, tudo acontecendo. Eu comecei a chorar. E eu falei, eu acho que eu fiz uma grande besteira. Eu não devia estar aqui. Né? Eu acho que eu não devia estar aqui. Aí eu falei, mas dizem que esse lugar é um lugar mágico, então eu vou rezar. E aí eu rezei e falei, Shiva, se você existe, me ajuda. Eu falei, eu tô aqui, eu preciso de uma luz, eu preciso de alguma coisa, que alguma coisa aconteça, para eu entender o que, que eu vim fazer aqui. E aí nisso eu tô andando lá na ruazinha de Rishikesh para ir comer no Madras Café. Quando eu tô chegando no Madras Café, quem está saindo do Madras Café? Pedro Kupfer. Salvou a vida. Aí eu falei, achei. Só que assim, eu conhecia ele, né? Mas ele não tinha a mínima ideia de quem era eu. E aí eu cheguei assim, Pedro, Pedro, assim, que bom que você tá aqui. Nossa, que ótimo, eu tô muito perdida, assim, no desespero de uma brasileira solta na Índia, né? E aí, nesse encontro, ele me falou, olha, eu tô no Ashram Dayananda, amanhã de manhã vai ter uma prática, lá tô eu, o Marco Schutz, a gente vai dar uma pratiquinha,
mas logo em seguida eu vou sair de lá com o meu grupo. Mas vai na prática. E aí eu fui na prática. E aí cheguei no Ashram Dayananda. Fiz a prática dele, agradeci, ele foi embora com o grupo. E aí eu tô lá no Ashram, olhando o Ashram. Aí eu encontro uma pessoa, chega em mim e pergunta: de onde você é? Eu falei: sou do Brasil. Ela falou: eu também. E era a professora Sônia Novaes, que foi a professora até hoje de Vedanta. Porque aí quando eu falei para ela: olha, eu tô aqui, eu não tô entendendo nada. O que você está fazendo aqui? Ela falou: eu tô aqui há anos estudando. Eu falei: ah, então, explica para mim o que eu tô fazendo aqui, porque eu não entendo. E aí ela começou a me falar algumas coisas do ensino e se tornou minha professora. É minha professora até hoje. E aí, por conta do encontro com o Pedro, é que eu fui parar no Dayananda Ashram. Mas você continuou no Shivananda Ashram nesse período que você iniciou lá ou você saiu? A viagem tinha uma parte que ela era turística, né? Então, Ah, era tá. um tempo no Shivananda, depois saía de lá. Eu seguia ainda morando no Shivananda um pouquinho, né? Aquele tempo. Depois, na parte de turismo, eu estava com um grupo. Eu resolvi me separar do grupo. Porque aí eu me sentia Uhum. segura em conhecer o que era a Índia, né? E aí eu fui atrás de algumas outras coisas que não eram interesse do grupo. Eu falei: eu descarto essa parte, né? Sim. E aí eu comecei a ficar encantada com a Índia, me sentindo extremamente segura na Índia, que antes eu me sentia com muito medo, assim, né? E foi uma mudança muito rápida, muito rápida. Assim, foram dias, né, que eu tava lá. E abriu a porta para um outro universo, que foi o Vedanta, no caso, que você nem sabia o que estava te chamando, né? Eu nem sabia que existia isso. Eu achava que eu estava indo para a Índia fazer prática, aprender mais sobre asana, fazer pranayama. E aí, imagina, eu cheguei lá, falei: não, o yoga do jeito que é, né, nessa tradição é uma coisa muito, muito ampla, né, muito profunda. Eu conhecia muito a superficialidade, assim, muito nova também, né, muito iniciante. É. Aí você voltou para o Brasil, você não ficou estudando lá, se aprofundando, você foi conhecer aí essa parte mais do turismo que te interessava, né? É, E como foi voltar de lá? Porque tem um impacto, né? Tanto chegar e voltar, né? Com você essa sabe, bagagem. você sabe, Ju, que eu acho que isso faz parte do processo de aprender alguma coisa espiritual, né? Eu cheguei querendo fazer grande revolução na minha vida. Uma grande revolução. Então eu cheguei assim, empolgadíssima em meditar às 6 horas da manhã e mudar tudo, assim, sabe? Só pensar sobre aquilo e não sei o quê. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, tinha que trabalhar, cuidar da casa, e isso aqui. Não que você não tenha uma rotina assim, não acha, mas é muito diferente, né? Muito diferente. Eu lembro que foi assim uma grande frustração. Eu voltei e eu me senti assim a pior das praticantes do mundo. Parecia que yoga só existia em um lugar, né? Que esse Sim. lugar não me pertencia. E você já dava aula. Já estava dando aula, já. E aí falei: não, porque logo depois da minha formação com o Gerson, que eu comecei a dar aula, ele me incentivou a seguir. Então segue, né? Segue dando aula. E aí eu já estava dando aula há um tempo. E aí Exclusivamente no yoga ou você tinha alguma outra atividade? eu tinha uma outra atividade, eu era terapeuta corporal. Trabalhava com Ah, terapia. Eu dei aula de yoga em lugares muito inusitados, né, nessa minha vida, assim. Eu dei aula de yoga para mecânicos de uma empresa que trabalhava com maquinário de grande porte. Eu trabalhei com yoga dentro das Casas Bahia, fiz um olha. projeto nas Casas Bahia. Eu trabalhei em lugares muito diferentes, assim, com yoga. Eu levava o yoga para lugares bem, bem legais, assim. Então, voltando ao assunto, eu lembro que eu fiquei bastante frustrada voltando da Índia, com muito medo de que
talvez esse caminho não fosse para mim. Eu coloquei uma disciplina muito rígida, para mim não conseguia seguir. Então, foi um período bastante difícil, sim. E aí, de novo, veio uma outra formação de Shivananda, que era a formação avançada. E aí eu falei, bom, como eu só consigo praticar, né, num lugar específico, eu vou fazer essa formação avançada e vou ver o que vai ser. Aí eu fiz essa formação avançada, foi muito legal, muito intensa mesmo. Eu lembro que também foi a primeira turma, assim, eu acho que também tinha isso, né? Eles tinham noção do que eles queriam passar, mas também é um público brasileiro, é um lugar diferente, então tem altos e baixos, né? Adaptação também a esse novo, né, pessoal surgindo, né? Exatamente. Eu lembro que começou o grupo já era pequeno, era um grupo de, sei lá, 15 pessoas. Terminou, acho que com 6. As pessoas não aguentavam, porque eles exigem uma disciplina muito rígida mesmo, sabe? E foi interessante, porque é aquela história, você está num lugar que você não tem que, né, não tem que trabalhar, não tem que nada, você está focado só para aquilo. Intensivo mesmo. Intensivo, é um intensivo de 1 mês. Uhum. Aí essa formação foi bem legal, tive uma evolução grande em termos de corpo, de pranayama, senti tudo isso. E aí, termina a formação, de novo a frustração. Eu me sentia muito frustrada. Não conseguia manter a prática. Eu acho que é legal as pessoas saberem disso, porque às vezes elas olham os professores e acham que os professores são uau. Né? Os perrengues que a gente passa. Pensei em abandonar o yoga, pensei em tudo isso. Falei, não é pra mim, vou fazer tai chi chuan, fazer outra coisa, fazer ginástica. Não dá. Fiquei frustrada de novo. Aí, resolvi fazer a formação com o Pedro Kupfer. Porque eu falava, não, alguém vai me dar uma luz. Gosta? Alguém vai me dar uma luz. E eu lembro que quando eu fiz a formação com o Pedro, a abordagem dele me trouxe muita leveza. Sabe assim, uma desconstrução de não precisa de uma coisa tão intensa, vai no seu tempo, yoga não é para isso. Nossa, eu lembro que ele, assim, eu tenho um amor enorme para esse professor, porque é incrível mesmo. E ele desconstruiu, assim, tudo, a ideia que eu tinha, rígida de disciplina. E ele falava, se é para você ficar frustrado, não vale a pena, né? Trabalha com mais leveza. Aí a vida mudou. Aí eu comecei a falar, não, yoga serve para mim também. Yoga Você se achou nessa condução. é. É, E aí, eu, pode falar, desculpa. não, é que isso foi em 2009, né? Então nós já estamos aí rodando bastante tempo no Yoga da Ju, né? Porque você vai construindo, né, a sua forma também de levar o yoga com aquilo que você aprende, né? E você, hoje, como que você vê o que você está levando? Porque você está formando vários professores novos que devem ter dúvidas assim como você teve, né? O que é a sua linha mestra, assim, para levar para o seu curso? Olha, eu acho que assim, né, a gente acaba fazendo uma homenagem aos nossos professores, essa homenagem se coloca nesse ensino que é baseado, né, naquilo que a gente ouve. Então, eu faço a minha homenagem ao Pedro, tentando mostrar para os alunos sempre essa forma bela do yoga que ele passou para mim, né? Essa forma amorosa, gentil, né? Eu faço homenagem ao Gerson, porque o Gerson me ensinou na prática de Hatha Yoga, uma coisa de desacelerar, porque eu era muito acelerada. Então, aquela prática de Hatha Yoga calma, com permanência, sabe? Com muita atenção, com muita gentileza. Faço uma homenagem, claro, ao Dayananda quando eu cito Vedanta. Faço uma homenagem à Glória quando eu aponto. Olha, eu aprendi isso com a professora Glória. Porque eu repito, né? Eu sou praticamente um papagaio. Eu falo, eu sou um papagaio daquilo que eu aprendi com essas pessoas lindas, né? E não é porque eu quero imitá-las, é porque eu estou fazendo uma homenagem cada vez que eu
ensino, eu falo, aprendi isso com o Pedro, né? Aprendi isso com o Gerson, aprendi isso com a Sônia, né? O mantra, o jeito que a Sônia ensina o mantra é uma coisa linda. Então, eu acho que esse jeito, assim, meu jeito é construção, ainda estou na construção. Acho que ainda não estou construída. Não posso dizer nem que eu estou construída como ser humano, eu acho, né? É um aprendizado constante. Tem uma maneira de ensinar, claro. Eu acho que essa maneira, ela é... Eu tento seguir mais o tradicional, mas eu gosto muito de colocar essa visão que eu tenho da vida pelas experiências de vida que eu tive, né? Pelas experiências da frustração, de querer desistir. Então, eu sempre falo isso para os alunos. Você quer desistir? Ah, beleza, é assim mesmo. Faz parte. Faz parte. Você tá com medo do que está acontecendo, é assim mesmo. Ah, você se descontrolou completamente e você fala, nossa, como que eu deixei isso acontecer comigo? Ah, é assim mesmo. Entende? Então, eu acho que eu dou muito essa cara da realidade, assim, nesse meu ensino, né? Sem muita... Ah, olha, não fica muito preocupado com o que você vai alcançar. Vive agora. Sabe É, assim? teve um aluno aqui que entrou falando, perguntando que ele gosta de praticar com tênis, que ele não se sente bem sem tênis. O que que você fala para ele? Vamos responder. Daria para praticar com meia de borrachinha embaixo, será? Para se sentir mais confortável? É, porque O tênis, a única coisa que ele vai fazer, ele vai limitar o seu movimento dos dedos, né? Que a gente usa muito isso, porque no yoga a gente tenta criar essa inteligência em cada pedacinho do corpo, né? E aí você com o tênis fechando, segurando seus dedos, você perde um pouquinho a inteligência dos dedos. é um desafio. E acaba que isso vai provocar alguma coisa no resto do corpo, porque o corpo é todo conectado, né? Eu falo isso como uma curiosa, tá? Porque eu não tenho tanto estudo disso. Mas eu tenho visto muita coisa em relação à face, à muscular e tudo mais. E o quanto é importante dar mobilidade, né? Para cada pedacinho do corpo. Oferecer movimento para todas as dobrinhas e tudo mais. E eu comecei a andar, por questão de pandemia ter engordado, né? Comecei a caminhar. Comecei a caminhar com tênis e comecei a sentir muita dor no meu ciático. Falei, nossa, que estranho. Isso não é legal. Falei, quer saber? Eu vou caminhar descalça, porque eu moro na praia, né? Falei, vou começar a caminhar descalça. Comecei descalça, a dor não existe. Então, eu entendo que o meu corpo, com os dedinhos presos, reflete em algum lugar, tensiona alguma coisa e acaba gerando uma dor, um incômodo. E eu acho que é só talvez o problema de usar um tênis numa prática, né? Então, acho que você respondeu bem a ele aqui. E eu queria saber como é que você aí usa o seu conhecimento anterior, né, ou em conjunto com o yoga, da terapia corporal, né? Porque tem aí sempre a experiência que você trouxe, né? Juntou com o yoga e você usa essa experiência. Na verdade, eu acabo usando muito para fazer a leitura do meu aluno. Porque o professor tem que conhecer o aluno, né? Muito bem. Então, quando eu olho o corpo, eu já identifico, por exemplo, couraças emocionais e tudo mais. Eu não falo sobre isso em sala de aula. Porque eu acho que isso não pertence ao mundo do yoga. Então, para não confundir o aluno e ele achar que ele tem que saber sobre couraça, sobre isso, sobre aquilo, eu não falo. Eu só identifico e aí eu penso, olha, talvez uma postura assim seja boa para você, ou não praticar tal coisa. Então, eu uso isso mais para minha leitura como professora. Numa aula de yoga terapia, por exemplo, eu abro um pouquinho mais o espaço para falar disso. Mas eu deixo bem claro, isso não pertence ao mundo do yoga. Eu estou falando de terapia holística, né? Se eu falar, a gente pode usar um aroma, a gente pode usar alguma coisa, eu falo assim, nunca em nenhum lugar tradicional foi ensinado assim. Então, isso não pertence ao mundo do yoga, no meu entendimento, né? Então, só para não deixar o aluno confuso e achar que tem que
misturar muitas técnicas, né? A gente vê muito essa absorção, né, de várias técnicas que acabam sendo levadas, muitas vezes a gente até recebe muitos certificados que os professores enviam, com uma série de cursos de especialização em reiki, em outras áreas, né, em cromoterapia, que são todas, né, acrescentam, né, a sua forma de acolher o aluno. Mas isso que você falou, então você realmente usa isso para o seu conhecimento do aluno, mas não como forma de ensinar o yoga. Não como forma de ensinar. Na formação, a gente não toca nesse assunto. Às vezes, os alunos até perguntam, mas como você faz essa leitura? Aí eu falo, essa leitura pertence a esse estudo que eu fiz. Estudei massoterapia, estudei acupuntura, estudei algumas coisas. Então, a gente tem uma certa noção do corpo, né? Saber fazer uma leitura corporal. Agora, na formação, a leitura corporal, até quem dá não sou eu, é uma professora de anatomia. Porque aí é uma coisa assim, para eles entenderem bem o corpo como é. Né? Não tanto essa coisa de energia e tudo mais, porque eu acho que isso já pertence a um outro mundo que não é o yoga, né? E como é que é hoje essa procura, né? Muita gente querendo se tornar professor de yoga. Como você sente, assim, quantos alunos você tem formado no ano? E qual é a busca, né? Existe uma ilusão, existe um sonho, uma realidade? O que que eles buscam? Olha, Ju, na verdade é muito legal isso, né? Eu acho que não tem como eu não fazer aqui uma homenagem ao meu professor e dizer o que ele dizia. O que todo mundo está buscando é a mesma coisa, né? Tá todo mundo buscando se sentir bem, tá todo mundo buscando ser feliz. E aí eles olham, né, essa imagem do yoga, que o yoga passa, de paz, de calma, de felicidade, de corpo bonito, de saúde. Gente, assim, é um marketing bom, né? Então todo mundo fala, eu quero, né? Eu quero isso. Mas aí, claro, a gente está vendendo também o quê? Uma ilusão. Que isso é o aparente. A gente não está Sim. vendendo. A realidade do yoga é o dia a dia. Então, é claro que a pessoa que chega na sala de aula para fazer uma formação, ela quer ter o quê? A vida daquele professor. Aquele professor me parece equilibrado, aquele professor me parece feliz, aquele professor me parece o que eu quero ser, né? Então, eu vou confiar naquele professor e vou tentar seguir aquilo. Só que existe o Dharma de cada um, né? Existe o papel de cada um nessa sociedade. Então, chega uma hora que eu falo isso para as pessoas. Às vezes, você vai aprender yoga para ser um excelente bancário, não para ser um professor. Você vai aprender yoga para ser mãe. Entende? É isso. E é não com essa ilusão. Então, segue na formação se você sente que yoga é para você, mas não vai com esse objetivo de sair ensinando. Primeiro que eu acho, sinceramente, eu sempre falo isso para os meus alunos, formação de 2 anos é nada. É você pegar um recém-nascido, pega uma criança de 2 anos, deixa uma criança de 2 anos atravessar a rua sozinha? Você não deixa. Você pega uma pessoa que chegou numa formação com um monte de ideais, com toda uma personalidade criada, tudo isso. Você fala com ela durante 2 anos, tentando ensinar uma nova forma de viver, de se comportar, né, se relacionar. Você acha que ela aprende em 2 anos? Né? Não, não dá. Então, eu sempre falo, o começo da jornada são 2 anos. Então, vocês saem daqui, vocês acham que vocês vão sair formados? Vocês vão sair formados aprendendo técnicas de Hatha Yoga, isso sim. Muito bem. Técnicas de Hatha Yoga em 2 anos dá para ensinar. Agora, yoga, não dá. Não vamos mentir, não dá para mentir. Né? Então, a gente está muito... vendo professores com diferentes tipos de aula, inclusive, né? Aqueles que levam realmente o Hatha Yoga, a parte mais física, e os que seguem estudando para poder trazer um conteúdo. Você acha que isso ocorre? Ah, isso ocorre. Eu vejo, eu tive muita sorte, né? Você até perguntou o número de alunos.
Eu acho que eu tive muita sorte, assim, tive muitos alunos. Eu nunca fiz essa contagem no tempo que eu ensino, né, que eu formo. Sempre tive sala cheia. A sala começa cheia, também diminui bastante, né, por essas questões. Mas sempre tive bastante aluno, alunos que foram, que voltaram. Então, assim, dessa galera toda que eu formei, alguns seguiram caminhos lindos. Eu tenho uma aluna agora que ela está lá na Índia fazendo formação de Vedanta há 3 anos. Sabe, sim. Então, tem pessoas que realmente mergulham, assim, profundamente, e tá lindo, maravilhoso. Eu até falo, se você não é o tipo de pessoa que quer uma vida assim, não tem problema você ensinar Hatha Yoga e ficar limitado à técnica de Hatha Yoga. Não tem problema nenhum, você vai beneficiar pessoas. Você sempre vai estar beneficiando, né? Mas o importante é que você saiba que o mundo do yoga é muito mais amplo que isso, né? Que técnica. Né? Que técnica não vai te levar para esse lugar que você está desejando, que está todo mundo desejando. Então, talvez você seja só uma ponte, né, para a pessoa. E eu acho que o professor é isso, né? Às vezes ele é ponte. Ele vai lá, ele ensina aquilo que ele sabe, ele não sabe mais, ele atravessou com aquela pessoa vai seguir, e vai seguir a jornada, e vai conhecendo o outro. Então, a gente tem que desenvolver também esse desapego com o aluno, né? De falar, olha, eu só posso ensinar até aqui. Daí você segue. Tem muita desistência, Ju, do curso, você fala? Tem. Ah, tem. Tem muita gente que chega querendo alguma outra coisa. Né? Já tive gente que reclamou que a prática era muito lenta. Né? Já tive gente que reclamou que, não era isso que eu estava querendo. Eu queria só meditar. Tem de tudo, né? Assim, não quer se aprofundar. Eu achei que era muito menos. Então, Uhum. tem aluno que chega e fala assim, eu não dou conta de tanto material, eu não dou conta de estudar. Né? Não estou dando conta de estudar. E aí, a cada mês tem obrigações, né? E aí eles Sim, falam, tem não cabe na minha vida. Às vezes para, volta depois. Tem muito isso acontecendo, assim. Não consigo acompanhar, dá um tempo e volta depois. E hoje você está dando esse curso de formação online também? Conseguiu mexer esse ano e atender a essa necessidade? Tivemos, né? Fomos obrigados, né? Nossa, foi um ano bastante turbulento, né? A universidade está passando por uma fase bem difícil, porque os nossos cursos todos dependem de presencial. Porque uma universidade não tem só yoga, né? Tem massoterapia, imagina, não pode tocar. Tem Sim. acupuntura, não pode furar. Então, reiki, todas essas coisas. Então, a gente está numa fase bastante complicada. Mas estamos lá, né? Firme e forte, tentando sustentar. O yoga seguiu online, com as formações. Assim, teve gente que amou. Amou. E teve gente que detestou. Porque não consegue acompanhar. Porque eu ouvi isso e eu acho que a pessoa, claro, né, tem razão. Teve gente que falou para mim, professora, meu único momento de paz era quando eu podia fugir para a escola. Ir para o lugar, né, do curso. Para o lugar, né? E estando em casa, é o filho que chama, é uma outra realidade. Então, É para uma mim, disciplina, né, muito é maior até, né? maior. É um esforço muito grande, né? Mas eu acho que é normal de toda pessoa que está começando, né? Eu olho minha jornada lá atrás, eu só conseguia fazer yoga quando estava longe da família, longe do trabalho, longe de casa. Aí, Dedicação total. dedicação total. Quando você está na sua casa, você tem que levar a vida, é muito mais difícil. Que é o aprendizado do dia a dia, é o aprendizado da maturidade, do esforço nesse caminho, né? Então, essa adaptação você teve aí surpresas, pessoas que desistiram por causa, né, de ser online e outras que se acharam, se É, continuaram. E exatamente. você? E você, como professora, como é Ah, que foi? para mim, como professora, foi um desafio. Mas, por um certo lado, sabe que eu me senti muito confortável em ensinar da minha casa.
É Eu bom. achei isso muito gostoso. Eu achei muito gostoso também abrir a minha casa para eles. Uhum. Então, quando eu estava na sala, eles estavam na sala comigo, que é uma intimidade que eu nunca dei, né? Porque eu estava É. na sala de aula. Então, eu comecei a trazer o aluno para perto, e isso eu achei gostoso. Eles viam meu coelhinho passando, né? Eles viam o meu marido, às vezes, tendo que passar. Então, eles viam uma vida do professor, o Vida, problema do vida professor real, né? na vida Vida real. real. Tipo de tocar a campainha, de não sei o quê, porque eu acho que também fica aquela ilusão. Sabe que a vida do professor é uma maravilha? Não, não é uma loucura não saber mexer com o computador, né? Começar a dar pane na internet, enfim. Então, eu acho que isso, para mim, foi bem interessante, assim, foi bem legal. E um E é um processo de... momento de fragilidade das pessoas, né? Emocionalmente, eu acho que o yoga veio também com esse acolhimento de que você falou, trazer para sua casa, cria também um acolhimento, né? Você realmente está abrindo o yoga nesse sentido maior da compaixão, né? No sentido desse acolher. E eu acho que esse foi também um novo momento, né? Que você teve se abrir, né? Sair do palco, né? E entrar na cena. A gente fez, logo que começou a pandemia, como é uma fase, né, que estava todo mundo com muito medo, muito assustado, a gente fez logo no começo uma sequência de mantras para Ganesha, que eu aprendi com a minha professora Sônia, e ela sempre falou isso para mim. Toda vez que a situação estiver muito difícil, ela está muito difícil, a coisa está muito complicada, parece que você olha e não vai ter saída. Ela falava, já que não tem nada para fazer, senta e faz esse mantra. Mantra. A gente não tem nada para fazer, estamos presos em casa, né? Não sabemos o que vai ser. Temos que ficar aqui. Aí eu fiz a proposta para os alunos. Vamos fazer, então, Sankatanasha Ganesha Stotra. Não vamos fazer um mala inteiro, mas vamos fazer meio mala todos os dias. Olha, isso foi muito incrível. Porque, assim, quando começou, eu falei, mas ninguém vai querer fazer, né? Não. As pessoas que começaram foram até o último dia fazendo, com muita dedicação. Não, a gente está aqui já que realmente a gente está preso, vamos fazer. Como uma prática mesmo, né? Porque até então esses alunos me conheciam como aquela pessoa que ensina a prática de yoga. Mas isso é uma prática, né? É, Então eles começaram a ver a prática com uma outra visão, né? legal, né? Abriu essa oportunidade, então, que de repente não estava acontecendo, né? É. Ó, tem gente falando aqui que foi maravilhoso, continuam fazendo todos os dias, seus alunos te amam. É. Então, É que tem alunas aqui muito especiais, a Maria, a Kelly, a Carla, são alunos, é, a Célia, são pessoas muito isso. queridas, assim, pessoas muito dedicadas mesmo, assim, sabe? Que fizeram a formação, assim, porque o aluno também brilha, né, na formação. São pessoas que começam a brilhar e que pegam mesmo o yoga para tudo puxa saco. Ela tá yoga mesmo como estilo de vida e vive isso mesmo, é muito legal. Aguardem que nós vamos terminar essa live com você fazendo mantra, não vai escapar. Bom, Mas temos ainda um tempinho aqui. Eu queria que você desse uma dica aí de como vai ser a sua aula na quinta-feira, porque você escolheu o tema e eu acho que é importante você já deixar aí o chamado para as pessoas virem na quinta fazer essa aula com você. eu escolhi um tema que é um tema que expõe a minha vida, né? Porque eu passei uma fase bem difícil de doença. E aí, nessa fase, eu tive que usar yoga da forma que dava, né? Então, de novo, a desconstrução daquela ideia de que yoga tem que ser feito num tapetinho, com um altar na frente. Não, eu tinha que fazer yoga no hospital.
né? Numa cama, ligada a aparelhos. Então eu não podia me mexer. Mas eu tinha que, né, aprender como é que eu vou lidar com a minha mente nesse momento. Como é que eu vou lidar com a minha emoção nesse momento, né? Com a minha limitação, com a minha dificuldade, com o meu medo, né? Então, é sobre isso que eu vou falar, que eu acho que é uma coisa importante, né? Eu tenho até uma aluna que está passando por tratamento agora, quimioterapia e tudo mais. Eu tive alunos que passaram por situação assim e acabam vindo perguntar, porque eu já vivi isso, né? Então vem perguntar e quer saber, e eles falam, nossa, Ju, é muito importante que você exponha isso, né? Que você Sim. fala como que você passou por esse tratamento, o que você fez, como você se sentiu, porque é uma fase difícil, né? E E com o yoga te ajudou, né? Então é uma ferramenta que você pode dizer que funciona, né? Você está aí linda, bonita, toda podendo ensinar. E hoje com a Covid, né, também tem muita gente passando por dificuldades que não esperava, né? Quer dizer, a gente está vulnerável e saber que a gente pode usar essa ferramenta e como usar, né, ninguém quer adoecer, mas a gente está, né, aí na vida, né? Então, esse é uma busca também que você teve que descobrir sozinha, né? O que usar. é. E eu falo, né? Eu sempre falo, se não fosse yoga na minha vida, eu tenho certeza que eu não teria sobrevivido, eu não teria tanta vontade de viver. É que quando eu saí da cirurgia, eu tinha certeza. Quando eu acordei, eu falei: ah, não, se eu tô viva é porque tem alguma coisa para realizar, né? Continuei viva, então vamos lá. Mas, mas esse tipo de relação com a vida, né, é muito bonita, que eu acho que o yoga apresenta para nós essa forma de enxergar as coisas, né? Enxergar esse poder que sustenta tudo, né? Do propósito da vida. Acho que é muito lindo isso. Esse aprendizado que o yoga te trouxe nesse momento, né, de encarar a dificuldade em viver, você acha assim que é possível, sem passar pela experiência difícil, você reconhecer esses benefícios, estando aí saudável, né, e não na hora do aperto, né? Como que é possível desenvolver esse crescimento interno, né? O que Ó, te Ju, deu essa força? eu acho que todo mundo está passando por um aperto. No meu caso, foi a doença. Mas tem gente que o aperto é a separação, tem gente que o aperto é o apego, tem gente que o aperto é o trabalho. Tá todo mundo sofrendo de uma coisa ou outra. E a gente pode colocar menor ou maior grau, mas não dá para saber porque a gente não sabe como o que a pessoa sente no sofrimento dela. Sofrimento é sofrimento, né? Então, às vezes a gente fala, ah, mas a pessoa tá triste porque ela tá se separando, mas o que que tem? Mas você não sabe, né? Como ela tá lidando com a carência, com o apego, com a necessidade de se sentir amada, isso dói demais, né? No meu caso, uma doença, a doença aconteceu, é um acidente, mas são tantas coisas que fazem as pessoas sofrer. Então, eu acho que qualquer um pode ser beneficiado por esse aprendizado, se entender, em primeiro lugar, que está sofrendo, né? Eu estou sofrendo por isso é muito difícil para mim. E eu quero lidar com isso, eu não quero jogar isso para debaixo do tapete, entrar num samsara aí pessoal de que um dia isso vai voltar. Porque a gente sabe que as coisas voltam, né? Eu vou repetir aquele comportamento, eu vou encontrar de novo essa situação. Que tipo de pessoa que eu vou ser quando eu encontrar de novo essa situação? Porque, por exemplo, eu não estou livre de ficar doente, ninguém está. Então, que tipo de pessoa eu vou ser quando eu encontrar de novo com essa situação? Né? Num casamento é a mesma coisa. Eu quero me sentir bem num casamento. Que tipo de pessoa eu vou ser quando eu entrar no casamento? De novo, eu vou repetir as mesmas coisas, né? Eu vou estar ainda na mesma situação. Então, eu acho que quando a gente fala, né, de yoga como essa ferramenta para ajudar, ela é para ajudar qualquer um com qualquer tipo de doença, vamos chamar assim, né?
Pode ser É um uma doença. processo de autoconhecimento bem grande, né? Que vem mais para o seu estudo, não só do Hatha Yoga, mas aí você entra no que você trabalhou de pranayama, meditação, Vedanta, todas essas ferramentas você vai falar nessa aula de quinta-feira? Como é que vai ser? Isso, todas essas ferramentas. Eu lembro até que logo depois que eu saí desse processo, eu fiz um curso pequenininho, um workshop, que era específico para pessoas que estavam passando por câncer, né? Só que depois eu meio que recuei, porque eu falei, eu tenho medo de fazer isso e dar a entender que eu tô vendendo uma cura, né? Eu não tô vendendo uma cura, eu não sou curandeira. Fiquei com medo. Fiz só um workshop até hoje. E era dizendo assim, que tipo de prática que você pode fazer, mais restaurativa, que tipo de pranayama que você faz quando você está numa situação, né, debilitada e tudo mais. Fica baseado meio que em técnicas e também em questões de como você se olhar, porque eu me transformei, né? Eu tinha um rosto diferente, eu tinha uma voz diferente. Então, como deixar morrer aquilo? Porque tem gente que tira seio, tem gente que tira pedaços do corpo. Então, como que é renascer de novo depois disso, né? Como que é se olhar no espelho, né? Como que é não olhar para esse corpo como aquilo que é o mais importante da sua vida, né? Tem outras coisas para ser vistas, né? Tem aí essa essência que tem que ser olhada com mais cuidado, né? Que é independente do corpo. Então, é sobre tudo isso que eu vou falar. Vai ter Vedanta, claro, né? Um pouquinho de Vedanta, porque eu me sinto muito crua para falar, né? Tenho professores que são, assim, maravilhosos. Então, eu assisto a aula deles, até os alunos perguntam assim, com quem eu estudo? Eu falo, vai estudar com eles, porque eu posso falar muito pouco sobre isso, né? Eu ainda sou uma estudante, mas eu falo um pouquinho. Mas a sua experiência é real e rendeu para você uma vida nova, né? Você se considera outra pessoa melhor até do que antes? Em alguns aspectos, porque olha que aquilo que é as minhas dificuldades, assim, elas ainda insistem aqui, viu? Como é difícil lidar com isso, sabe? Aqueles impulsos que são os mais automáticos que você tem desde criança, eles insistem. Às vezes, né, você vai falar uma coisa, assim, fala, a minha emoção básica é raiva. Eu respondo com raiva todas as situações. E aí, às vezes eu vou ver assim que eu vou... Eu dou aquela respirada, né? Ou seja, tá lá. Ela existe, não pode ser negada, né? Como eu vou lidar com isso? Então, a gente vai aprendendo, né? Mas eu acho que a vida inteira eu vou ter que lidar com essa situação. Quando existir. É bom, isso é uma sabedoria, né? Se achar que sabe tudo é porque não sabe nada, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Você quer deixar uma mensagem? Eu quero terminar com você cantando um mantra. Então, eu quero aproveitar, nós temos ainda 7 minutos aí de live, e eu queria que você transmitisse para todos os que praticam e para aqueles que querem se tornar professores, qual é a sua dica, né? O seu conselho, porque você tem um caminho aí que você percorreu, o que que você diria? Olha, eu acho que yoga pode beneficiar realmente todas as pessoas. Isso é uma coisa assim que eu acredito realmente. Mas para isso, né, as pessoas têm que desejar conhecer. Então eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que ter é essa noção de que você tem um desejo real para entrar nesse mundo, né? E se você entra e vai com calma, sabe? Dose homeopática. Vai devagar, vai no seu tempo, vai vendo como que você se sente nisso, né? Eu lembro, voltando no meu assunto da frustração, né? Como eu me cobrava demais, né? Das coisas. Então, às vezes a gente ouve o ensino e acha que o ensino pede aquilo. Não é o ensino que pede aquilo, né? É só a sua maneira de interpretar o ensino. Então, esse respeito,
né? Eu acho que é muito importante. Respeito comigo mesmo, com você mesmo, na hora que você entra nesse mundo. Senão você nunca vai saber como que é respeitar alguém. Se você não tiver respeito com você, vai ser muito difícil saber respeitar o limite do aluno, saber respeitar as outras pessoas. Então, eu acho que é isso, assim. Qualquer coisa que você veja, primeiro veja se você tem o desejo de seguir, se você não está indo por causa de uma moda, ou porque a pessoa é famosa, ou porque disseram que é muito legal. Não, você tem que saber se você quer de verdade, se isso é pra você. Talvez não seja. E tá tudo lindo também. Tem outros caminhos bons, tem budismo, sei lá, várias religiões, daime, não sei, tem muitas coisas no mundo que a gente pode fazer, né? O que a gente observa que também você muda a sua vida, né, com o yoga, e você procura, às vezes, coisas que aqueles que estão ao teu redor não entendem, né? E começa a ter até uma divergência, né? Então, como lidar, né? Você está no caminho do yoga, mas você está na vida de outras pessoas que não necessariamente entendem ou até mesmo aceitam, né? Ah, eu sou vegetariana no meio de um monte de carnívoras. E tudo bem, né? Mas essa referência, né, de você não precisa levar todo mundo junto, né? Você é uma pessoa que escolheu um caminho, mas que não precisa, né, levar todos, né, junto com você, que isso é meio impossível, né? Exatamente, né? É levantar uma bandeira que, assim, é a sua história, né? A sua trajetória. Então, não tem nada a ver com ninguém. Eu até falo, né? Meu marido, por exemplo, ele não entende nada do meu mundo. Absolutamente nada. Às vezes eu tô assistindo aula da Glória Elier, assim, online, ele passa e fala, interessante essa mulher, né? E sai. Mas eu acho que ele fala, nossa, o que vocês estão falando? Não tem interesse. Não, não é do mundo dele, né? E não é uma coisa que eu posso forçar, que eu possa dizer, não tem nada que faça. Tem que nascer o desejo nele. De um dia conhecer, se um dia nascer. Se não nascer, é porque não é para ser. Isso não faz você parar de viver, né, no mundo sem que seja tudo a ver com yoga, né? Porque parece que aí tudo tem que ser yoga ao seu redor, né? E isso também é uma encenação um pouco, né? Até eu acho que da mídia, ou uma ilusão que se faz, né? Então, essa realidade, né, que você está falando tem muito a ver com esse assumir, né, onde você leva a sua mensagem para os seus alunos, para os cursos, e para a vida você leva da forma que é possível, né? Uhum. Eu sempre falo assim, Ju, eu sei que o tempo está corridinho, vou falar rapidinho. Eu sempre falo para os alunos, né, quando a gente toca no assunto vegetarianismo, a gente quer que a família inteira vire vegetariana. E eu falo, a gente só pede isso porque a gente quer o quê? O conforto de não ter que lidar com a nossa dificuldade. Porque se você olhar alguém comendo um bife, você vai salivar e você vai ficar se sentindo culpado. Então você fica pedindo para todo mundo ao seu redor, vire vegetariano, vire vegetariano, vire vegetariano, para que você se sinta bem, né? Então aí a gente vê o tamanho do egoísmo do ser humano nessas atitudes. É a mesma coisa quando entra no mundo do yoga. Você quer que todo mundo na sua casa faça yoga. Você quer que o seu marido, que nunca nem ouviu falar disso, aprenda yoga para quê? Para que você fique confortável. Claro. Egoísmo puro, né? Deixar o mundo inteiro ao teu redor do jeito que você acha legal, né? Do jeito que eu acho legal, claro. Do jeito que é certo para mim. Juju, eu agradeço demais sua presença e queria muito que você encerrasse com um mantra para Ganesha que você falou, que foi aí a sua unçada, né, com o seu grupo e que estão aí praticantes, então a gente poder ouvir você e terminar esse papo assim, pode ser? Pode ser. Se você não achar ruim, eu vou fazer só um trechinho do Tá, mantra. Não, tá. não Sankatanashi, não, porque ele é grande, tá? E Uhum. eu tô com um pouquinho de sede. E sem água por perto, não vai dar muito certo que eu vou tossir. Então, eu vou fazer só um trechinho pequenininho para Ganesha, tá? Tá ótimo, obrigada, namastê. Namastê. Obrigada, Ju. Om
Gananam tva Ganapati Gum Bhavamahe Kavim Kavinam Upamastravashtanam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shrivanuti Visida Sadhanam Om Mahaganapataye Namaha. Hariom, Ju! Hariom, obrigada, Ju. Até quinta. Que todos possam estar aqui com você também na quinta. Então, a todos um bom dia e que venham quinta-feira na aula da Ju. Namastê. Obrigada, Ju. Beijo. Beijo, beijo. Até. Até. Essa aula vai ficar gravada no IGTV da Aliança. Pode falar para os que não vieram hoje participar. Tá bom? Tá bom. Beijinho. Beijo. Tchau. Tchau.